estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então, hoje, acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera... Cara, o Arrascaeta jogou nesse jogo contra o Fortaleza foi demais, cara. Ó, alto nível. O cara tá top, cara. Matheus Cunha também, ó, segurou a onda pro Mengão, tá? Que se o Fortaleza sair na frente ali, acho que o placar poderia ter sido diferente. E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Créditos aí à ESPN Brasil. Um dos comentaristas vão estar falando desse excelente jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Destaque aí para a atuação do Arrascaeta. Matheus Cunha também pegou bem demais. E a torcida do Mengão, cara, que show, hein? 64 mil pagantes no Maracanã. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. O tema do programa é a vitória do Flamengo. 2 para o Mengão, 0 para o Fortaleza. Maracanã com... chutando ali, né? 64. 64 eu ia falar presente. Eu ia falar 65, perto de 65, 64 para ser mais exato, 64 mil espectadores. Aliás, um enorme público no Morumbi também. Foi um sábado de grandes públicos. De vitória do Flamengo com seus destaques individuais. Talvez hoje o Flamengo, a gente destaque até mais a parte individual, né? Individualmente, esse, aquele, e passarão pelo programa os grandes nomes do Flamengo, do que o coletivo. Uma grande vitória, 2-0, e o Flamengo está ali, chegando perto da disputa pela primeira posição. Tudo bem, Celso? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Como tem sido desde 2019, para a gente falar a verdade, né? Esse time se destaca mais pelas individualidades do que pelo coletivo. Tanto que a cada rodada a gente busca a evolução do coletivo, porque da individualidade a gente não tem dúvidas. Agora está voltando o Bruno Henrique, o Arrascaeta hoje fez 1,5 gol. Quando não tem Gabigol para fazer, e hoje fez um gol histórico. Tem Pedro, às vezes os dois revezando agora, porque o técnico de plantão me parece que é só um deles jogando, mas, mais uma vez, o Flamengo foi mais individual que coletivo e não há demérito nenhum nisso quando o individual funciona. Fortaleza foi um adversário que exigiu mais, inclusive defensivamente, perde um pênalti com menos de 10 minutos de jogo, isso dá uma balada. Acho que foi um bom teste. No grande jogo do meio da semana, pela Libertadores com o Alcas, eu falava que tive dificuldades para avaliar o Flamengo do meio para trás, porque o adversário não exigia. O adversário hoje exigiu e o Flamengo, o Fortaleza, conclui mais a culpa. Mas o Flamengo foi mais efetivo. Sim. Não há pecado nenhum nas individualidades, Paulo Andrade, quando elas funcionam. O problema é que não dá para contar com isso no futebol sempre. O Flamengo continua naquela busca de um jogo coletivo melhor, mas muito bem classificado no campeonato, nos campeonatos que disputa. Tem uma semana duríssima. Eu não queria ter Atlético Paranaense e Palmeiras pela frente se jogasse futebol, mas a gente não pode escolher, não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo fez uma partida suficiente para deixar o seu torcedor em paz nos próximos dias. Algumas preocupações com jogadores machucados. O Léo Pereira saiu ainda no primeiro tempo. O Gabigol pediu, chegou a fazer gesto de substituição e foi substituído, foi trocado no intervalo. Ele que ficou tanto tempo, né, sem atuar, sem jogar. Mas o Flamengo traz ótimas notícias desse placar de 2-0, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, concordo contigo. As notícias muito boas. Boa noite a Pedro, professor Celso Zelt, professor Calçade, as fãs do esporte. Eu só quero começar discordando um pouquinho do Celso Zelt. Eu acho que em 2019 era coletivo e individualidades, né? Lógico que as individualidades brilham, mas porque o coletivo está muito azeitado e quando ele não está, a parte individual também funciona, mas não funciona como nos momentos em que a equipe coletivamente está muito bem. Eu também concordo com o coletivo. Eu digo que se perdeu essa coletividade desde 2019. 2019 era coletivo. Aí era... A busca de lá para cá é de uma coletividade parecida com aquela. Sim, perfeito. Aquela marcação em cima, pressão. Aí era um futebol, assim para mim, o mais bonito que eu vi em algum tempo das equipes daqui, em um bom tempo. Também acho que hoje não foi ótimo, mas não foi ruim. Por isso eu acho que as notícias são boas. Sim. Como você disse. Eu
citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zanotti falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol. Mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo, em 4, 5 semanas, tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Antes do Pedro Ivo e do Paulo Calçade, fala rapidinho, né? Falou, assim, chegou, vestiário, acabou o jogo, beleza, abraço, vitória, falou. Vai falar agora, ao vivo, no Linha de Passe, Jorge Sampaoli. Qual o seu temor em relação a ofertas que podem vir do continente europeu, pelo Vitor Hugo, pelo Matheus França, tem o Pedro também, outros jogadores, para que seu time não perca força nessa sequência da temporada? Isso eu não posso controlar, sinceramente. As saídas, o clube verá qual é a condição daquele jogador que pode sair, mas se sai, vendrá outro jogador. Aí, hasta agora, não tem notícia disso, mas se acontece, tendremos que ver que reemplaço. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Vou te perguntar o seguinte, o Flamengo em 2019 teve o time que todo mundo sabia, achou esse padrão, o time base. Em 2022 também achou um time do goleiro até o último atacante. Até em 2020, que não encantou, também foi campeão brasileiro com um time que todo mundo conhecia. Você até agora vem trocando bastante. Eu queria saber se você pretende achar esse time titular do goleiro até o último atacante, que toda a torcida conheça. E sobre, também, mais uma pergunta, se me permite, claro, em relação ao jogo lá contra o Bragantino, se vocês já conversaram sobre... Tem alguma explicação do porquê o Flamengo jogou tão mal aquela partida? Obrigado. Primeiro, a rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com ter muitos jogadores preparados para poder jogar. Mas não é uma particularidade, sino é uma necessidade. Necessitamos jogadores que estén 100% para jogar cada dos dias, cada 3 dias. E o jogo do Bragantino hace muito que passou, já expliquei que foi um jogo particular, con muchas dificultades y muchas decisiones ruins de parte de aquel jogo. Então, já expliquei isso. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca da S1 Live. Muito se espera quando a gente fala com os torcedores aí pelas ruas, aqui no Maracanã, de como vem se portando o Flamengo do Sampaoli com a bola nos pés, cada vez mais vistoso, cada vez mais com a cara do Sampaoli. Isso é algo que já acontece. Mas eu quero tocar no ponto do Flamengo sem a bola. Eu tenho percebido o Flamengo com mais fome. O Flamengo que tenta se recompor de maneira mais rápida, quando não consegue. Hoje, como por exemplo, o Eric fez uma falta, sabendo que ia levar um cartão, mas ao mesmo tempo preferiu o cartão para não dar um contra-ataque ao adversário. Eu queria saber como é que tem sido essas conversas com o elenco para essa recomposição mais rápida,
porque a gente está vendo evolução nisso também. Obrigado. Sí, el time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un team muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício aqui da Gol. Eu queria te perguntar, tem alguns jogadores que estão jogando pouco com você. O Varela é um deles. Eu queria entender quais são os seus planos para o Varela, se de fato vocês chegaram a conversar. A gente tem a notícia de que ele está um pouco preocupado por conta da seleção uruguaia, é um jogador que briga por vaga na seleção uruguaia. Queria entender seus planos para ele. E dois jogadores também que jogam um pouco com você, que é o Pablo e o Rodrigo Caio, né? São jogadores que têm bem menos minutagem com você. Falei a mesma coisa que falei com jornalista que me perguntou se eu tenho um time único. O sea, uno tiene la posibilidad de elegir jugadores para diferentes juegos. Algunos tienen la posibilidad de participar, otros menos. En el caso de Varela, el rendimiento de Wesley, desde que yo llegué aquí, es superlativo. Entonces, seguramente eso quita capacidades o un lugar para que Guillermo pueda jugar. Con respecto a Rodrigo y Pablo, la verdad es que con esta filosofía de inicio de juego, y bueno, inclusive Rodrigo tuvo algunas lesiones antes en un tiempo atrás, entonces la progresión del juego hace que uno elija al que piensa que está mejor. Pero todos los jugadores que vos menciona son jugadores que seguramente en el correr del tiempo, de la progresión de la idea, seguramente pelearán por un lugar. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha, canal do Casta. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, você nos seus times gosta muito daquele avançado móvel. O Pedro é muito mais um jogador de referência. Mas esses últimos dois jogos, a gente está vendo um Pedro muito mais, né, movimentando, buscando entre linhas. Queria saber como é os treinos mesmo, como está fazendo isso para ele conseguir essa mobilidade. E se você pudesse comentar também o Felipe Luiz hoje, né, entrando como meio-campista ali. Eu queria que você falasse a sua ideia também em relação a isso. Obrigado. Com relação a Pedro, você tem razão. Eu propuse a ele que empiece a encontrar espaços anteriores e não seja um jogador tão fixo. E tem muita capacidade técnica, Pedro, para poder jogar encontrando espaços. É mais, lo está fazendo com muita inteligência, pero algo novo para ele. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, yo estoy feliz por el avance de eso. Y la otra pregunta. Felipe Luis, bueno, porque para el juego de Palmeiras teníamos pendurado a Thiago Maia Pulgar quedó fuera del juego y también nos quedaríamos sin ninguna contención, por eso Felipe nos ayudó en esa posición, que no es habitual para él, mas ele, como joga bem, pode jogar. Boa noite, Sampaoli, Fred Gomes, GE. Sampaoli, eu queria te perguntar em relação ao número de finalizações do Flamengo. Você, no início do seu trabalho, você queria muito da contundência. Você queria que o Flamengo finalizava demais, mas conseguia fazer poucos gols. Agora tem finalizado menos e conseguido os gols. Isso é uma coisa que você pensa mesmo, uma construção melhor, independentemente de chutar muito a gol, o importante é ser contundente. E só te perguntar também em relação a jogadores que estão chegando, eu sei que você não vai poder comentar com detalhes porque eles ainda não assinaram o contrato, mas queria saber o quanto o Alan pode te ajudar, ele está chegando no Rio agora, na noite de hoje, e o Claudinho ainda é uma possibilidade. O que você acha da questão técnica dele, de qualidade, como pode se encaixar? Obrigado. A verdade é que Alan, não sei se ainda ele asignó o no asignó, pero yo sé que hay negociaciones que están avanzadas sobre él. Yo sí tuve a él
en Atlético Mineiro y él es un jugador que eu gosto muito dele. Y sin saber si él puede vir o no, es un jugador que yo respeto mucho. Con respecto a Claudinho, no sé nada, sinceramente, pero bueno, ya que usted lo nombra, es un jugador para mí de otro nivel, superlativo. Pero no con ese, sinceramente, si él está en la órbita del club o está longe o experto, sinceramente no sé. No sé. Bueno, creo que o time está menos apurado ahora. Tem más tiempo de elegir la última jugada, entonces se hace mucho más contundente por esa tranquilidad que tiene el último tercio. Professor. Sí. Tá. No, es solamente eso, que estamos logrando jugadores que estén jugando con mucho tiempo y también el tiempo de definición ahora es más tranquilo y permite definir con más claridad. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então a régua é sempre muito alta, então você está sempre no número de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom. Porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então, você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que o Flamengo teve fase dentro do jogo e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega. E até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade, para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo, início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo, com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha, eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birne, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta e dá melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, eu acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então, acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado, alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo, início de segundo. Vamos lá, cara, que isso. Arrascaeta jogou o fim da bola, cara.
no pós-jogo e deu entrevista falando que está no seu momento melhor físico ali, tá bem, tá podendo contribuir com o time. Isso é muito importante. O cara, você viu que tá confiante no jogo, as entradas, disputando bola, dividindo jogadas ali com os jogadores de Fortaleza, cara. Então, cara, é prazeroso. Ainda tem comentarista que fala que o Arrascaeta vive de lampejo, é um outro jogo. A questão física do time, cara, melhorou muito. O destaque que o pessoal deu ali para a questão do jogo contra o Bragantino, que o time sentiu. Tomara que tenha sido ali, agora o time já tem engrenado. Contra o Santos ainda também senti que o time ainda não estava muito confiante, mas ganhou. E contra o Alves e contra o Fortaleza ontem, deu muito gosto para a nação, cara. Defesa nossa que estava falhando ali nos jogos anteriores ontem, apesar daquele sustozinho entre o Matheus Cunha e o Fabrício Bruno, cara, foi muito confiante. O Matheus Cunha, cara, foi primordial. O Arrascaeta foi o melhor jogador no jogo de ontem, como vencendo em algumas partidas do Flamengo já no ano. Agora o Matheus Cunha tem passado confiança, já deixou recado pro Rossi que a titularidade do Flamengo vai ser disputada. Isso pro Flamengo é muito bom, cara. Nossa, fantástico o que o Flamengo fez ontem, cara. Possa dar muita alegria pra nação. Pena que o Bahia não conseguiu ajudar a gente aí, né? Mas faz parte. O Bahia acabou deixando o Grêmio fazer o gol da vitória no final do jogo. Vamos lá, nação, falar também da situação aí de contratação, igual teve na coletiva lá, o São Paulo falou da situação do Alan, Claudinho. Bom, o Alan já chegou no Rio de Janeiro, deve estar passando pelos exames aí para ser anunciado oficialmente, então deve ser agora, acho que entre segunda e terça-feira já deve estar correndo o anúncio. A situação do Claudinho aí vai ser mais complicada, porque assim como o River Plate não quer liberar o De La Cruz, o Zenit também não tem interesse nenhum em negociar o Claudinho no momento. O Flamengo, para conseguir trazer ele, vai ter que desembolsar uma bolada aí. É na casa aí dos 18 a 20 milhões de euros aí, cara. A negociação deve passar dos 100 milhões de reais, para a gente conseguir ter o Claudinho aí no nosso elenco. E aí vale a pena investir isso tudo? É excelente jogador, mas nosso plantel tem bastante gente qualificada. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. Vamos lá, nação. Próximo jogo do Flamengo agora, quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã às 21h30. Cara, Flamengo, esse jogo é primordial. Tem que tentar fazer uma boa vantagem contra o Atlético Paranaense, porque o nosso histórico na Arena da Baixada não é bom. Mas já conquistamos o ano passado a vitória e esse ano vai ser assim também. Mas eu acredito que vai ser mais tranquilo. O time do Flamengo está bem encaixado. E é a hora de passar o rodo no time tudo. Cara, ó, deixa a cada aí pros antes, ó. Para quem não comemorou o aniversário ainda vai ter a chance de comemorar. E no mais, Natal e Ano Novo, porque o resto, cara, tem tudo para ser do Mengão. Nação, vou ficando por aqui. Não esquece de dar aquela moral pra gente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like e comentário, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Grande abraço a todos. Fui!